Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não destruíram, que são os vídeos do YouTube, tá? Hoje estou trazendo para vocês o segundo vídeo aqui sobre a França, né? Porque amanhã começam as Olimpíadas de Paris, tá? Então, enfim, eu fiz ontem aqui um vídeo falando sobre a questão do investimento público, né, que os países fazem aí no esporte para poder gerar atletas de alto desempenho e tudo mais, medalhistas, etc e tal. O quanto que se eleva ali não só o nome do atleta, mas também do país, né? E então falamos um pouquinho sobre isso no vídeo de ontem. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui 20 e poucos livros aqui sobre a França, se você quer conhecer aí melhor, né, a França, Paris, a Cidade Luz, né, e enfim, entender melhor aí a importância da França no contexto mundial, na história, né, do Ocidente, na história da Europa e na história do mundo, né, de maneira geral, tá? Então estou trazendo aqui 20 e poucos livros aqui para vocês, rapidinho, só para mostrar um pouquinho, falar rapidamente do autor e tal, e deixar para vocês as dicas aqui para quem se interessa de conhecer melhor a França, tá? Então, antes eu deixo aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, que na verdade não é tão novo assim, já tem quase um ano, né, que eu fiz esse livro. E, enfim, deixo aqui a descrição, o zap na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí é só falar comigo, tá? E o meu romance está na editora também, o primeiro romance está na editora para sair agora em setembro, tá? Então assim que ficar pronto eu falo com vocês aqui, beleza? Então, pessoal, vamos lá. As Olimpíadas vão começar agora, né? Amanhã, tá? Amanhã tem a cerimônia, né, de inauguração, lá, de apresentação da Olimpíada, de abertura, né, da Olimpíada. E, enfim, a Olimpíada é sempre uma coisa bacana, lá é o esporte e, enfim, né, a competição sadia entre os países, com mediação, com juízes, enfim, e aí os recordes rolando soltos e os grandes nomes aí aparecendo. Então, quer dizer, é uma coisa muito legal. A Olimpíada é sempre um barato. E já teve a Olimpíada em Paris, né, inclusive na virada lá do século XIX para o século XX, em 1900, né, teve uma Olimpíada em Paris. E, enfim, falamos disso no vídeo passado. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns livros sobre a França e de escritores franceses, tá? Tanto escritores antigos, né, do século XIX, alguns importantíssimos da história da literatura, do pensamento, quanto da atualidade e filósofos também, né, que a França produziu aí dezenas de grandes filósofos que escreveram também obras sensacionais, brilhantes aí, que ajudam a gente a entender melhor o mundo, entender melhor, enfim, tudo, né? Então, vamos começar a falar sobre isso aqui. O primeiro livro que eu vou mostrar, na verdade, é um livro que eu acabei de comprar, chegou inclusive anteontem aqui para mim, e é um livro que, na verdade, eu, enfim, já lembro de ter folheado ele numa livraria, já tem aí, bota aí uns 10 anos, né? E aí coloquei ali na minha memória, falei, bom, um dia eu vou conseguir adquirir esse livro aqui, e aí acabei de comprar, inclusive ele está na lista do vídeo, né, que eu vou fazer sobre os livros novos, mas eu vou adiantar para vocês aqui agora porque ele tem a ver com a França, tá? É justamente esse livro aqui, Paris, Biografia de uma Cidade, tá? Esse livro aqui foi escrito por um escritor de história chamado Colin Jones, tá? Um professor de história, né, um pesquisador, e, enfim, o cara é inglês, né? E aí fez aqui uma biografia de Paris, um livro é grande, né? Tem, deixa eu ver aqui, tem quase 600 páginas, tá? E é um trabalho sensacional aqui de pesquisa aí sobre a história de Paris, desde o início, na verdade, né? Desde lá o início tem um milênio de história aqui, tá? Resumido nesse livro, Paris, a biografia de uma cidade, tá? Então tem a Torre Eiffel aqui na capa e tal, muito legal, e está muito elogiado aqui o livro também por várias críticas, né? Do Economist, Literary Review, Sunday Telegraph, Scotsman Daily Telegraph. Então, muita gente falando bem aqui do livro, tá? E eu já tenho esse livro aqui, esse livro é de 2009, tá? Mas ele tá na 7ª edição, tá? 2022, e, enfim, é um livro aí bastante conhecido já por descrever bem a cidade de Paris e a França de maneira geral, né? Então, vale muito a pena essa dica aí, tá? Então, vamos lá. O segundo livro é um que eu já fiz vídeo aqui sobre ele, falo bastante nele aqui também, que é o República Mundial das Letras, tá? Da Pascale Casanova, que é uma pesquisadora francesa, já faleceu, né? Era aluna do Pierre Bourdieu, que também é um pensador importante da história da sociologia recente, tá? E esse livro aqui é genial, é sensacional, assim, tem muita coisa bacana, não só para pensar a França, mas a Europa e o mundo de maneira geral, inclusive o Brasil, né? Ela cita o Macunaíma aqui, faz um resuminho aqui sobre o Macunaíma, dentro do contexto do que ela descreve aqui como a República Mundial das Letras, e o fato dela considerar a França a República Mundial das Letras
enfim, né, já uma pista muito importante, porque esse livro que está nessa lista, para você conhecer melhor Paris, aí, a França e tudo mais, tá? E além disso, ela faz uma argumentação aqui importante no sentido de demonstrar que a França é uma espécie de núcleo, né, de centro ali orgânico do que é a expansão da literatura a partir do século XIX, século XX, enfim, e até hoje, né? É um dos países que mais traduz ali na Europa, enfim, tem essa produção aí que a gente conhece, né, enfim, tudo, né, de literatura, de pintura e tudo mais, tudo isso comparece aqui nesse livro, muito bem explicado e refletido aí pela Pascale Casanova. Então, você lendo isso aqui, você vai ter, enfim, uma riqueza muito maior de informações aí também sobre a França e Paris, tá? Outro livro também que vale muito a pena citar é esse livro aqui, o do Maurice Serroulard, O Impressionismo, tá? Que é um livro muito interessante, muito bacana. É um livro curto até, tem, deixa eu ver aqui, 120 páginas, né? Mas um livro muito bacana que aprofunda aqui alguns detalhes do movimento impressionista, que foi esse movimento que revolucionou ali o século XIX, né? Com Monet, Renoir, Gauguin, enfim, depois Cézanne, Van Gogh, quer dizer, são essas figuras aí fantásticas da história da pintura e da arte de maneira geral, que revolucionaram não só a pintura, mas outras artes também, influenciaram outras artes, influenciam até hoje, tá? Então vale muito a pena essa dica também. E você, além disso, você conhece mais um pouquinho do tipo de, enfim, de pensamento ali que acabou gerando o século XX na França, tá? Então segue aí, Maurice Serroulard. E aí tem uma dica também muito boa aqui, esse livro aqui, As 100 Maiores Personalidades da História, né? Ele não é um livro só sobre a França, né? Tem vários países aqui que tem representantes, né? Nessa edição aqui, nesses 100, né? E, enfim, agora, franceses, tá? Franceses mesmo, tem 9 franceses nessa lista aqui dos 100, né? Das 100 pessoas mais influentes da história. E a França fica em terceiro na lista aqui, a Grã-Bretanha fica em primeiro com 18, depois a Alemanha com 15, só que eles estão juntando a Alemanha e a Áustria, porque havia o Império Austro-Húngaro, né, e tal, a Prússia lá e tudo mais, então quer dizer, eles juntaram a Alemanha, a Áustria e tal, e aí ficou com 15. A França tem 9 em terceiro, depois aí vão outros países, como Itália, Estados Unidos e tudo, e China, né, e tal, tá? Então a França é o terceiro, tem 9. E os 9 perfis aqui, os 9 franceses mais influentes da história para o Michael Hort, que é o autor desse livro, são o Louis Pasteur, né, o cientista, tá? Que é o 11º da lista, Antoine Laurent de Lavoisier, que é o 20, né, o 20º, certo? Quem mais aqui? O Napoleão Bonaparte, que aparece aqui em 34º, certo? O René Descartes, filósofo, né, que aparece aqui no 49. O Papa Urbano II, tá, que aparece aqui no número 51, né, 51º, que é um cara que estava ligado ali às cruzadas, né, e tudo mais, Papa Urbano II. Tá? O João Calvino aparece em 57º, né, que é um cara que também ajudou a expandir a reforma protestante ali na França. Tá? O Voltaire, grande escritor aí também, filósofo, aparece em 74º, quer dizer, 74 da lista. E o último, né, deixa eu ver aqui, o último francês é o Jean-Jacques Rousseau, filósofo também importantíssimo da história da França e do pensamento de maneira geral. Tá? Então são 9 franceses aí nessa lista das 100 maiores personalidades da história e vale a pena acessar esses perfis também para conhecer esses autores aí e a França também a partir deles. Tá? E agora vamos passar aqui para uma lista com escritores e filósofos, tá? Para vocês terem também aí, enfim, dicas bacanas aqui para conhecer melhor a França aí, tá? E o pensamento francês. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos começar pelos escritores do século XIX, tá? Então aqui tem uma lista com 5 escritores do século XIX, franceses, dos mais importantes, que você acessando você vai ter aí. Enfim, você vai conhecer melhor ali toda a evolução da França, não só no sentido da arte, mas no sentido também da filosofia, do pensamento, da ideia de sociedade, quanto que esses autores foram ajudando a construir, né, a riqueza lá da França, o papel importantíssimo aí da França na história do pensamento, da política, enfim, da liberdade, da justiça social, etc. e tal, tá? E da riqueza ali de pensamento, de arte e tudo mais. Então tá aqui um dos autores do século XIX, é o Victor Hugo,
tá? Que é inclusive conhecido aí pelo grande livro, né, Os Miseráveis, que é um dos mais famosos da história da literatura, já virou vários filmes, né, tem mais de uma aí adaptação para o cinema, enfim, uma inclusive que é um musical que é sensacional, que eu cheguei a ver no cinema. Então tá aí o Victor Hugo, e esse trabalho aqui dele, do grotesco e do sublime, é um trabalho de teoria, né, um trabalho de pensamento aí sobre a arte, tá? Então esses conceitos aí de grotesco, sublime, que são conceitos importantes aí da história da literatura e da arte, tá? Enfim, esse é o primeiro autor do século XIX. O segundo autor do século XIX é o Charles Baudelaire, tá aqui, né? Grande escritor também, grande poeta, um dos escritores mais geniais aí do século XIX, um cara que contribuiu, enfim, gigantescamente aí para a literatura, para a França, né? E esses poemas em prosa aqui dele, pequenos poemas em prosa, o Spleen de Paris, é um dos trabalhos mais conhecidos aí, junto com Flores do Mal, né? E além de poeta, o Baudelaire também era tradutor e é um responsável aí pelo nome que o Edgar Allan Poe passou a ter na Europa, porque ele traduziu os trabalhos do Poe, né, do inglês para o francês, e gerou lá todo um reconhecimento para o Edgar Allan Poe a partir dessas traduções, tá? Então Baudelaire tem um papel importantíssimo na história da literatura, do pensamento, e é uma dica boa para conhecer a França também. Outro autor do século XIX também que você pode ler para entender melhor a França, lá conhecer melhor a literatura francesa. Gustave Flaubert, está aqui, né? Esse é o livro que eu li do Flaubert. Flaubert é mais conhecido pelo Madame Bovary, né? Que é o romance dele mais conhecido. E, enfim, e aqui aparecem 3 contos dele, tá? Vamos lá, deixa eu ver. A Lenda de Saint-Julien, o Hospitaleiro, Uma Alma Simples e Herodíade, tá? Então tá aqui, são 3 histórias do Flaubert, certo? Esse livrinho aqui é curto, aqui, né, da EPM, é um livro de bolso, são contos curtos, ele tem 130 páginas, tá? E, enfim, você tem acesso a um dos maiores escritores da história da literatura, o Flaubert, sensacional, tá? Nesses 3 contos aqui. Que mais? Outro poeta aqui, né, Paul Verlaine, tá? Que já é um cara ali do simbolismo e tal. E aí esse livro também é muito bacana, um livro com poemas muito interessantes aqui dele. E é A Voz dos Botequins e Outros Poemas, tá? Então tem uma série de coisas bacanas aqui também, nessa edição bacana aqui da editora Edra, tá? E o Paul Verlaine também é um dos escritores, enfim, mais importantes aí da França no século XIX, tá? E por último, para finalizar essa lista aqui de escritores do século XIX, aquele que talvez seja aí um dos mais conhecidos, né, junto com o Baudelaire, que é o Honoré de Balzac. Tá aqui o Ilusões Perdidas, que é esse romance muito interessante aqui, a história do Lucien Chardin, né, que é um garoto que chega lá em Paris decidindo ser escritor e tal, e aí entra em contato com o jornalismo ali da França. E aí você tem acesso ali a todas as contradições e as riquezas e as bizarrices daquele começo ali da imprensa na França, enfim, ilustrados aqui nessa história sensacional do Balzac, tá? Vale muito a pena aí essa dica aqui do Honoré de Balzac, certo? Então tá aqui a adaptação e tradução da Silvana Salerno, certo? Honoré de Balzac, o último escritor aqui do século XIX que a gente cita. Bom, vamos passar aqui então agora para o século XX, tá? Agora, escritores do século XX, tem um escritor aqui do século XX de literatura, se bem que esse, né, o que eu vou citar agora não é nem um escritor só de literatura, é um escritor de filosofia também, e pensadores franceses e um escritor contemporâneo e escritores também, que eu vou mostrar aqui, de outros países, tá? Que foram para a França porque não conseguiram publicar nos seus países de origem ou porque, enfim, não tinham ali um público adequado para a complexidade da sua obra, e tudo isso a Pascale Casanova fala muito bem no livro dela lá, e eu vou mostrar também para vocês isso aqui, tá? O autor francês, né, do século XX, o primeiro aqui, né, é o Albert Camus, tá? Prêmio Nobel de Literatura, tá aqui O Estrangeiro, que é esse romance, né, o mais conhecido dele, o mais importante aí, e é um autor sensacional também da França, tá? Para conhecer a literatura francesa, enfim, aquela lógica ali né, a mistura da filosofia com a literatura, que o Camus fazia muito bem, né? E esse personagem dele aqui, que é o Meursault, né, um personagem dos mais emblemáticos da história da literatura, tá? E vale muito a pena a dica então do Prêmio Nobel, que é o Albert Camus, escritor francês, para você também entrar em contato aí com a França, certo?
E aí vamos falar, dar 3 exemplos aqui, tá, de escritores de outros países que foram publicar na França porque não tinham ali espaço e não tinham ao mesmo tempo, porque o francês, como a Pascale Casanova pondera e argumenta ali no livro dela, era uma língua ali que era naquele momento, tinha um rastro maior de complexidade para entender certas construções que, por exemplo, o inglês não tinha, enfim, e outras línguas também. Então, os 2 maiores escritores do século XX, né, considerados aí, estão ali em qualquer lista de 5 que você faça, eles vão estar presentes. Eles saíram da Irlanda para publicar suas obras na França, né, para ter não só o reconhecimento, mas também um debate ali de alto nível relacionado a isso, que não tinham os seus países de origem, certo? Então, o James Joyce é o primeiro, né? Tá aqui o Retrato do Artista Quando Jovem, certo? Que é um romance dele muito legal. Eu comecei a ler Ulisses, está ali parado, mas enfim, né? Eu vou terminar. Mas enfim, o Joyce está aqui, é considerado por muitos o maior escritor do século XX, né? E era irlandês, foi morar na França e, enfim, fez a sua obra ali na França, e se tornou aí um dos maiores escritores de todos os tempos, tá? E aí ele era irlandês, tá? E, enfim, ele faz parte aí de um roteiro intelectual para conhecer a França que é fundamental, certo? Outro escritor também, né, que está aí nessa lista dos maiores escritores do século XX é o Samuel Beckett, está aqui o Esperando Godot, e o Beckett seguiu o mesmo caminho do Joyce, né, saiu da Irlanda, foi para a França e, enfim, publicou a sua obra lá, né, teve reconhecimento, ganhou o prêmio Nobel e tudo mais, quer dizer, é um grande autor e também um cara muito importante do século XX, da França, da Irlanda e tudo mais. Inclusive o Joyce e o Beckett saíram da Irlanda, foram para a França e de certa forma fundaram ali uma literatura, enfim, né, contemporânea naquele momento ali, né, uma literatura moderna na Irlanda, que hoje assim é reconhecida no mundo inteiro e gera inclusive uma espécie de identidade nacional, né, na Irlanda. Inclusive o feriado nacional da Irlanda é o Bloomsday, né, que é o dia do Bloom, né, que é o personagem Leopold Bloom do Ulisses, né, do James Joyce. Tá? Então vale muito a pena entender isso aí e o papel da França nesse contexto, certo? A partir aí da leitura desses 2 grandes escritores. Tá? E um terceiro escritor também que foi para a França, saiu da sua terra natal, foi para a França para conseguir publicar ali em outra língua, numa língua mais reconhecida mundialmente, foi o filósofo Émile Cioran, tá? Que era romeno, né? Ele nasceu na Romênia e na Romênia ele não conseguia ali, enfim, ter uma difusão maior da sua obra. Ele escreveu 2 livros, inclusive em romeno, se não me engano, antes dos 30 anos. E aí depois, né, viu que não tinha ali muito espaço, foi para Paris e publicou vários livros brilhantes aí, já fiz vídeo sobre ele também aqui, né? E esse aqui é o Exercício de Admiração, que são ensaios e perfis, ou seja, né, figuras ali que ele faz biografias aqui de pessoas que influenciaram as ideias dele, tá? E dentre essas figuras tem, obviamente, franceses, né? Então tem aqui vamos ver, tem o próprio Beckett, está aqui, que não é francês, mas enfim, estava lá na França, né? Enfim, Michaud, quem mais aqui? Né, Benjamin Fontaine e vários outros autores aqui que tem uns que não são franceses também, né, como o próprio Borges, né, o escritor argentino, e o Fitzgerald também, escritor, né, dos Estados Unidos. Então, quer dizer, mas essa obra aqui, escrita na França, tá, pelo Cioran, que era escritor romeno. Tá? Então a França tinha esse perfil, né, e tem até hoje, de acolher lá a literatura mais complexa, mais ampla, ali, o debate literário e tudo mais, e grandes escritores muitas vezes decidem publicar na França para poder ter um acesso, um reconhecimento a esse debate de alto nível lá, que muitas vezes não acontece no seu país de origem. Tá? E ao mesmo tempo a França também é uma referência, assim como a Alemanha, a Inglaterra e tudo mais, né, para literaturas emergentes que estão surgindo aí e tentando participar desse jogo mais amplo da tal República Mundial das Letras, que a Pascale Casanova constrói ali essa ideia. Tá? E agora, pessoal, vamos falar então da filosofia, né? Vamos falar dos filósofos aqui franceses, que são vários, né? Tem vários filósofos aí que, eu vou dizer aqui, você vai reconhecer na hora, porque são pensadores aí dos mais famosos, dos mais conhecidos da história da filosofia, do pensamento ocidental e tudo mais. Então, quer dizer, acessar esses caras aqui pode te dar um conhecimento fantástico aí do que é a França, do que é a Europa, do que é o mundo, né? De maneira geral, tá? Então, o primeiro deles é o Jean-Paul Sartre, né? Que é um dos mais famosos aí, tá?
Então tá aqui, né, o Esboço para uma Teoria das Emoções, certo? E o Sartre também foi responsável lá por uma série de... O existencialismo, né, que é uma das correntes filosóficas mais famosas do século XX, tá? Publicou uma série de livros importantes aí, A Náusea, enfim, vários livros, né? Inclusive livros sobre literatura também, teoria literária. É um filósofo genial, dos mais interessantes aí da história do pensamento. E esse aqui é apenas um dos livros dele, tá? É um pensador aí que é fundamental, né? Aquele cara que você vai na França, escuta alguém falar da França e tudo mais, você lembra logo do Sartre e de outras figuras aí também, enfim, do mesmo patamar dele, tá? Então tá aqui Jean-Paul Sartre, para você conhecer melhor a França. Outro, né? Esse aqui talvez seja o maior filósofo francês de todos os tempos, né? Tá aqui é o Michel Foucault. Tá aqui As Palavras e as Coisas, esse livro genial aqui do Foucault, brilhante, é um livro gigante aqui, é uma contribuição, enfim, aqui é extensa, infinita aqui para o debate de ideias. E o Foucault, esse cara importantíssimo aí, que, enfim, produziu uma obra brilhante, crítica, enfim, rigorosa, com extensão, com riqueza. E, enfim, é um cara que também você acessando, você vai ter uma série de conhecimentos ali adquiridos sobre a França, sobre a história da França, sobre o debate, né, político e histórico e filosófico, artístico da França, tá em todos os níveis, certo? Então Michel Foucault tá aí, grande figura também da França, mais uma dica aí. Outro filósofo também muito importante da França, e que esse aqui nem todo mundo conhece, não é tão conhecido por quem não é da filosofia, mas é um cara assim, sensacional, é um escritor, é um filósofo que é escritor ao mesmo tempo, e enfim, se você gosta de leitura agradável, lírica, ao mesmo tempo filosófica e de alto nível, leia o Gaston Bachelard, tá aqui, ó, A Poética do Devaneio. Ele tem vários livros geniais, brilhantes, que são assim, muito bacanas de ler, assim, muito interessantes, e você também tem acesso a uma certa filosofia da França, que tem todo um perfil ali, todo um estilo, né? E o Bachelard representa muito bem isso, tá? Então, enfim, eu poderia citar aqui uns 10 livros geniais do Bachelard. Vale a pena você acessar aí, porque você entra em contato aí com o pensamento de qualidade, extrema qualidade da França, tá? Do Gaston Bachelard, beleza? Outro filósofo francês também muito importante é o Guy Debord, tá aqui, né? O Sociedade do Espetáculo, que é um livro muito conhecido. Eu também já fiz vídeos aqui falando desse livro várias vezes, né? É uma releitura marxista, mas ao mesmo tempo ali conectada com outros elementos, enfim, com crítica da comunicação e uma série de coisas interessantes aqui que o Debord apresenta nesse livro, questionando justamente essa sociedade da mercadoria, enfim, essas questões da alienação e tudo mais. E o Debord foi o grande responsável, muita gente considera que o Debord foi o grande responsável por aquela explosão ali do maio de 68 na França, né? Que é aquela revolução estudantil que ficou famosa aí no mundo inteiro, tá? E que é uma das referências aí também para conhecer o que é a França, para conhecer o debate enfim, intelectual, político, filosófico, artístico da França, tá? Porque inclusive o Debord também era cineasta, né? Então, quer dizer, tem várias coisas interessantes aí sobre o Debord que vale a pena dizer, é internacional situacionista, né? O cinema dele e tal, enfim, muita coisa bacana. E o Guy Debord tá nessa lista aí dos maiores pensadores franceses de todos os tempos, tá? Mais um pensador também muito importante aí da França é o Roland Barthes, né? Tá aqui, ó, Mitologias do Roland Barthes, que é um livro também dos mais conhecidos aí, vale muito a pena você acessar a obra do Roland Barthes, tem muita coisa bacana, né? Esse aqui é apenas um dos trabalhos dele, que ele discute aqui questões ligadas à maneira também como a sociedade ocidental acaba construindo novas mitologias a partir da ideia de mercadoria lá e tudo mais, propaganda, etc. Mas ele tem trabalhos aqui de várias vertentes, analisando literatura, moda, enfim, comportamento, e tem inclusive livros de teoria da linguagem também, semiologia e tudo mais. É um grande pensador. E está aqui o Roland Barthes, então também uma dica bacana para conhecer melhor o país das Olimpíadas, tá? Bem, estamos chegando no final aqui, pessoal, tá? Vamos lá, o que mais aqui, né? Deixa eu ver, ainda nesse período ali, né? Até a década de 90 e tal, início dos anos 2000, o Jean Baudrillard também, que é um pensador sensacional também, além de ser um cara brilhante, com um olhar muito aguçado sobre a realidade, ele era um grande escritor, tem assim, uma escrita muito interessante, muito rica, tá? E é um pensador difícil, que não é um cara simples aí de entender os argumentos dele, mas é um cara importante, inclusive, para a gente entender muita coisa do que está acontecendo até hoje.
certo? E esse livro aqui, então, é um dos mais interessantes, um dos mais bem escritos dele, que é o Troca Impossível, tá? É um livro legal demais aí, e vale muito a pena indicar aqui o Jean Baudrillard também como um dos pensadores mais brilhantes aí da França, tá? E aí, inclusive, vale uma dica aqui, vale uma curiosidade, né? O Simulacros e Simulação, do Jean Baudrillard, é um livro que acabou dando origem ao filme Matrix, né? Que todo mundo conhece aí, enfim, uma série lá que ficou famosa. Ele não concordou muito com o filme, não gostou muito do filme, mas o fato é que esse filme foi feito em diálogo com o livro dele lá, entendeu? Então é um pensador muito importante aí, vale a pena também deixar essa dica para vocês. O que mais aqui? Vamos ver. Agora pensadores da atualidade, tá? Estão ainda produzindo aí, estão vivos e tal. Antoine Compagnon é um pensador aí também da França, dos mais importantes na atualidade, especialmente para quem gosta de literatura, né? Então o Compagnon, inclusive, ele ocupa a cadeira hoje, se não me engano, da École de France, do Collège de France, enfim, é uma das faculdades lá mais importantes da França, que foi do Roland Barthes, certo? Então, quer dizer, um cara importante aí, tem muita coisa interessante aí também sobre ele, tá? Então vale muito a pena esse livro aqui, Literatura para Quê? Uma reflexão dele sobre enfim, a função da literatura no mundo atual e tudo mais, a crise da literatura. Então vale muito a pena também indicar o Antoine Compagnon, certo? Outro pensador também da França atual, da França recente, é o Alain Badiou, tá aqui também, tal, esse livro sensacional dele, Meditações Filosóficas, volume 2, Pequeno Manual de Inestética, tá? Tem vários textos brilhantes aqui, destaco dois, um sobre o Fernando Pessoa, que é um texto assim, sensacional do Badiou sobre o Fernando Pessoa, e um outro texto dele aqui chamado A Dança como Metáfora do Pensamento, que é muito legal também, muito rico, muito bem escrito, e vale muito a pena também indicar para você conhecer melhor aí o pensamento francês e, enfim, a escrita dos franceses, que é muito bacana também, tá? Então, para finalizar aqui, faltam 3 rapidinhos aqui, vamos lá. Tem esse cara sensacional também, que é o Edgar Morin, né? Tá aqui Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. O Edgar Morin está vivo, inclusive, está com 103 anos, né? Quer dizer, um filósofo aí fantástico e longevo, né? Um cara que está vivo, aí já passou dos 100 anos, continua produzindo, continua aí opinando de maneira rica ali sobre as questões do mundo, e tem uma obra vastíssima, ele poderia citar aqui uns 10, 15 livros bacanas aí do Edgar Morin. Esse aqui é um deles, tá? Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, tá? E aí quando a gente fica escutando esses bolsominions falando bosta aqui no Brasil, a gente vê que não chegaram nem no primeiro ainda, que estão ali nesse, sabe, né? Eu estou engatinhando ainda, né? Então, enfim, e aí vamos lá, né? Para finalizar, 2 aqui, O Último Filósofo e um Escritor da Atualidade, tá? Então, o Jacques Rancière, também é um dos filósofos mais importantes da cena atual, tá? Francesa, mundial, tudo mais, tem muitos livros legais aqui também dele. Esse aqui é um deles, tá? A Partilha do Sensível, Estética e Política. Ele discute aqui as relações entre arte e política também, que é um tema importantíssimo aí do mundo atual. O Jacques Rancière, esse cara brilhante aí também, que tem várias obras interessantes. Já li aqui acho que uns 3 ou 4 livros dele, muito bom pensador, e tem mais uns 3 ou 4 aqui na lista para ler, tá? Então, quer dizer, é um cara também que você, acessando, você conhece aí o pensamento francês de alta qualidade, tá? E por último, o último livro aqui da lista, tá? Pra gente finalizar, é um escritor que eu ainda não li, mas é um dos escritores mais famosos aí da França atual, um cara que está sendo aí reconhecido e, enfim, está muito bem falado pela crítica e tal, que é o Michel Houellebecq, tá? Então tem esse livro aqui, que é o Plataforma, que é um romance, está aqui na minha lista, não li ainda, mas o Houellebecq já ganhou prêmios aí, é um escritor dos mais famosos aí, talvez o mais importante da França na cena atual, tá? E você entra em contato, você, enfim, aprende mais aí sobre a França, sobre Paris e sobre, enfim, né, o país da Olimpíada, tá? Então é isso, pessoal, essa foi a lista aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, é uma lista para você conhecer melhor aí a França, a história da França, o pensamento francês, a literatura da França, a arte da França e tudo mais, tá? Que é o país das Olimpíadas, que está começando amanhã aí em Paris, tá? Vamos acompanhar para ver o desempenho do Brasil e também de outros países e a própria, enfim, a própria riqueza ali dessa competição de alto nível que é a Olimpíada, beleza? A gente vai se falando aí nos próximos vídeos, grande abraço, tamo junto, fui!